Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online, é um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel, estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus. Chegamos à lição de número 7. Como você pode verificar, o título da lição de número 7 é Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Bem, para introduzir o assunto que estudaremos, eu queria ler uma citação. Porque o texto base da nossa lição se fundamenta no Salmo 51. E como esse é um texto muito rico, cheio de histórias e de contextos, essa citação vai nos colocar a par do que nós vamos estudar nessa lição. Veja comigo então essa citação para introduzir o assunto desta aula. O título do Salmo, no caso 51, o identifica como sendo de Davi, escrito para detalhar a confissão de pecado feita depois que o profeta Natã veio até ele, após Davi ter se deitado com Batseba. Perceba, primeiro que nós estamos vendo aqui é que essa é uma história trágica conhecida por nós que já lemos o texto bíblico, né? O rei Davi olha uma mulher, deseja essa mulher, se deita com essa mulher, engravida essa mulher que é grávida, que é casada com um dos seus soldados ali do campo de guerra, né? Qual é a solução de Davi para resolver o problema do pecado? Por um fim à vida deste soldado, colocando ele num local estratégico que resultaria na sua morte. Essa história passaria despercebida se não fosse o profeta Natã. É isso que a citação está nos dizendo. Porque Natã é quem denuncia o pecado do rei. E o Salmo 51 está nos apresentando exatamente o cântico do rei depois de ter sido flagrado pelo seu pecado. Segue comigo a leitura. O Salmo 51 a 66 formam uma coleção de salmos davídicos com um tema comum. No caso, o tema da experiência do mal. Então preste atenção nisso. Do Salmo 51 até o Salmo 51 até o 66, como nós acabamos de ler, haverá um tema comum em todos estes salmos, que é a questão do mal. Mas como isso está organizado nos salmos? Ele diz, o Salmo 51 trata do mal cometido por Davi, que foi confessado e perdoado. E do Salmo 52 até o Salmo 64, lamentam o mal que Davi sofreu por parte dos outros. Então perceba que nós vamos ter um conjunto de salmos que vai lidar com a questão do mal, né? Mas tudo começa com o mal sendo praticado por Davi e, subsequentemente, o mal que ele experimentou vindo de outras pessoas. Então, o Salmo 51 é um salmo que nos ensina sobre como que a gente deveria lidar com o mal que veio como consequência dos nossos atos, do nosso pecado. E o salmo está organizado de uma maneira a mostrar que o que Davi está colhendo é consequência da sua própria decisão de ter cometido este pecado. Versículo 1 e 2 começa com Davi confessando o seu pecado. Ele faz questão de confessá-lo. Versículo 3 até o versículo 6, nós temos um lamento. E este lamento ele é significativo porque nos Salmos, a oração de lamento é uma oração que acompanha lágrimas, choro em alta voz. É isso que ele está fazendo. Do versículo 3 até o versículo 6, ele está chorando em alta voz, lamentando pelo seu próprio pecado. Do versículo 7 até o versículo 12, nós vamos ter então ele pedindo perdão ao Senhor, pedindo ao Senhor que restaure a sua vida espiritual, porque a sua vida espiritual foi destruída por causa deste pecado. E por fim, o texto que nós vamos estudar hoje, Davi encerra o finalzinho do seu livro fazendo um voto ao Senhor. Ele promete cumprir um voto ao Senhor caso o Senhor o perdoe. E você? Se você pecasse contra Deus, qual voto você faria a Deus? Bom, eu quero mostrar a vocês o voto de Davi e passar a explicar então Salmo 51 do versículo 13 até o versículo 17. Veja comigo. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Davi começa fazendo um voto. Nesse trecho, a partir daqui,
Ele fez o seu pedido ao Senhor para que o Senhor o perdoe, versículo 7 a 12. E agora no versículo 13 ele está fazendo um voto. Se o Senhor o perdoar, ele pretende usar o seu aprendizado para ensinar outros. Aquelas pessoas que desejam alcançar o perdão do Senhor vão ter um professor muito experiente. Porque se o Senhor vier a perdoar Davi, ele pretende ensinar essas outras pessoas como elas podem lidar com o seu próprio pecado. Porque Davi pecou. Davi sentiu os efeitos negativos do pecado. Davi se arrependeu. E agora ele está suplicando por uma restauração. Agora ele está suplicando pelo perdão do Senhor. Se o Senhor vier a restaurar sua vida espiritual, o seu desejo é fazer deste salmo um testemunho. Ele pretende ensinar outras pessoas como é que o Senhor é cheio de bondade e misericórdia para aqueles que se arrependem. E perceba que as pessoas que ele pretende ensinar aqui são identificados como rebeldes. Essa é a pergunta importante. Qual foi a rebeldia dessas pessoas? O que é que elas fizeram para Davi querer ensiná-las e identificá-las como rebelde? Essas pessoas são rebeldes porque elas desobedeceram a lei do Senhor. Assim como Davi também desobedeceu a lei do Senhor. Quando ele adulterou com aquela mulher, quando ele matou aquele inocente, ele estava quebrando a lei do Senhor. Ele rebelou-se contra a lei do Senhor. E ele pretende fazer com que a sua história seja um testemunho para outros rebeldes como ele. Ele quer ensinar outros pecadores rebeldes a encontrar este perdão, assim como ele está almejando. Então o Salmo pretende ser um testemunho para aqueles que pecam contra o Senhor e que estão desesperados pelo seu perdão. O ensino de Davi aqui tem como objetivo apontar para essas pessoas como elas podem se voltar ao Senhor depois de ter pecado contra ele. Então, este é o voto que Davi faz. Eu quero ensinar teus caminhos aos rebeldes. Se o Senhor me perdoar, é este o compromisso que eu faço. Bom, se ele vai ensinar os rebeldes, é claro que ele tem algumas coisas a nos ensinar sobre o pecado, né? E no versículo 14 e 15, nós temos as primeiras lições. O que Davi pretende ensinar aos rebeldes sobre como lidar com seu pecado? Veja comigo. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Perceba, o versículo 14, ele é importante, porque o versículo 14, o salmista diz de maneira muito específica qual foi o seu pecado. Pense comigo nessa cena. Você chega para mim e diz assim, Israel, eu queria te pedir desculpa. Você quer me pedir desculpa, mas desculpa pelo quê? Não, por qualquer coisa que eu tenha feito contra você. Desculpa por qualquer coisa não é muito objetivo, está desculpado. Eu não sei pelo que eu estou te desculpando e você não sabe pelo que está se pedindo perdão, então não tem nada entre eu e você. Você percebe como não tem objetividade, como fica assim meio vago? É como se fosse um peso na consciência de uma coisa que você não quer especificar? Davi não. Ele tem consciência que pecou e ele nomeia o seu pecado. Ele diz, perdoe-me por ter derramado sangue. Sabe o que é que Davi fez? Ele cometeu um homicídio. As suas mãos estão sujas de sangue inocente. Essa talvez é a primeira lição, e eu considero a lição mais importante sobre pecado. Quando nós pecamos contra o Senhor, nós não podemos dar um apelido para o nosso pecado. E aqui eu estou me referindo, é claro, a uma explicação interessante do A.W. Tozer, onde ele escreve no livro 5 votos para se obter poder espiritual. Um dos votos é esse, né? Trate seriamente o pecado. Não dê um apelido ao seu pecado, ou não trate ele de uma maneira que ele não é. Se ele é pecado, chame de pecado. Por exemplo, em vez de chamar de orgulho, eu quero chamar de inteligência. Então eu não sou orgulhoso, eu sou inteligente, por isso que eu esnobo as outras pessoas. Porque eu sou inteligente e elas não. O A.W. Tozer diz isso. Se nós queremos o poder espiritual, a gente não pode ficar chamando o pecado por um apelido. Você é orgulhoso e trate o seu orgulho, como um pecado. É isso que Davi está fazendo aqui. E essa é a primeira lição sobre o pecado.
Não dá para chamar o nosso pecado por outro nome. Davi cometeu um homicídio e ele está identificando o que ele fez como homicídio. O pecado precisa ser identificado exatamente para que a pessoa saiba pelo que ela está pedindo perdão. Quando você se volta ao Senhor, pelo que você está pedindo perdão? Como foi um homicídio, ele se arrepende de ter assassinado aquele homem inocente. Ele se arrepende daquilo que ele fez. Ele considera que não deveria ter feito o que ele fez. Essa é a primeira lição valiosa. Nomeie o seu pecado pelo nome. A segunda lição valiosa está relacionado a contra quem é que Davi pecou. E perceba, apesar de ter sido um ato contra um homem inocente que morreu, esse ato ofendeu ao próprio Deus. E Davi sabe disso. Davi tem consciência que o seu pecado foi também um pecado contra Deus. Porque o Senhor nos disse para obedecer à sua lei e tratar o outro com bondade, com justiça, com amor. E quando eu não trato o outro com bondade, com justiça, com amor, que eu firo a lei do Senhor, eu estou praticando injustiça, eu não estou praticando bondade, nem estou amando. Mas antes de ser um pecado contra o próximo, é um pecado contra Deus. A pessoa precisa compreender aqui a dimensão espiritual das suas ações. Aquilo que nós fazemos contra o próximo afeta a nossa comunhão com Deus. Porque a decisão de não obedecer o Senhor é uma decisão de se rebelar contra Ele. Por isso ele diz, eu quero ensinar os rebeldes. O Senhor falou sobre tratar com bondade, com justiça, e não foi isso que eu fiz. O desejo de Davi é testemunhar sobre isso. Eu pequei contra Deus quando quebrei a sua lei, quando eu pratiquei homicídio sujando as minhas mãos de sangue. Eu colhi as consequências ruins disso, mas agora ele quer entrar na comunidade dos santos para contar o testemunho com alegria. O testemunho que ele quer contar é sobre como o Senhor o perdoou e como o Senhor restaurou a sua vida espiritual. Como o Senhor deu perdão para um homem que pecou contra o Senhor e feriu outra pessoa. Como nós estamos lendo o Salmo, agora, a história já está completa, a gente percebe que de fato o Salmo 51 é um testemunho. O Salmo 51 de fato é um testemunho de que Deus perdoa pecadores e de que Deus restaura a vida espiritual desses. Por isso que ele está aqui no Saltério. Por isso que o Salmo 51 faz parte das canções litúrgicas de Israel. Para lembrar as pessoas qual deve ser a maneira como eles devem tratar o seu pecado. Davi é um testemunho de que, se você se arrepender e clamar o Senhor não vai desprezá-lo. E isso que vai aparecer para a gente no versículo 16 e 17. Os caminhos que Davi trilhou para a reconciliação, para o arrependimento, é um caminho que está disponível a todos. Vamos ver então versículo 16 e 17? Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. O versículo 16 e o versículo 17, eles têm aquilo que nós chamamos na poesia hebraica de paralelismo. São ideias paralelas que estão sendo colocadas aqui para criar um contraste. O contraste é qual é o tipo de adoração que Deus rejeita e qual é o tipo de adoração que Deus aceita. No caso específico, quando uma pessoa peca contra o Senhor, o que o Senhor rejeita está relacionado a essa demonstração externa. Isso fica muito claro no versículo 16. Ele oferece sacrifícios, ele oferece holocaustos, mas são só expressões externas. A oferta não expressa um arrependimento genuíno, mas apenas coisas que externamente dá para ser visto a pessoa fazendo. Como foi o próprio Deus quem estabeleceu os sacrifícios, é claro que sacrifícios e holocaustos são coisas importantes na liturgia de Israel. Mas o que alegra o Senhor não está relacionado ao sacrifício e ao holocausto propriamente dito, mas a maneira formal como a pessoa lida com isso.
Eu recomendo, se você quiser explorar isso um pouco mais, Isaías capítulo 1. Inclusive aqui no canal tem uma série de mensagens em Isaías capítulo 1, onde o Senhor os adverte sobre isso. Eles vão ao templo adorar a Deus, mas as suas mãos estão sujas de sangue. E não dá para separar a vida do adorador da sua adoração. Eles não foram oferecer a Deus um sacrifício por arrependimento, em demonstração de fé. Isso aqui é significativo para nós, porque em pecado eles não deveriam nem entrar na presença do Senhor. Ele deveria se manter de fora. O que o Salmo está reconhecendo é, já que eu estou em pecado, eu não posso ir à presença do Senhor oferecer os sacrifícios e os holocaustos. Então, eu preciso me reconciliar com Deus antes. Eu preciso me quebrantar antes. Eu preciso pedir perdão antes, para depois ir cumprir os meus votos espirituais. Por isso que antes de ir ao templo, a sua vida espiritual precisa estar resolvida com Deus. A pessoa precisa ter um espírito quebrantado. A pessoa precisa ter um coração humilde. E a pessoa precisa se arrepender. Você consegue perceber isso? Quando a pessoa tem um espírito quebrantado, quando ela percebe o peso e a consequência que houve no seu pecado, quando o pecado humilha ela, porque ela está distante de Deus, Deus pavimentou um caminho de comunhão e nós simplesmente desprezamos este caminho. Deus nos deu acesso à sua presença e nós transgredimos a sua presença com o nosso pecado. E nós estamos humilhados, envergonhados, com o espírito quebrantado, porque nós pecamos contra Deus. E por isso tem o coração quebrantado, o coração arrependido. O que Deus faz com uma pessoa que chega com o espírito quebrantado, com o coração humilde e arrependido? Deus não despreza. Essa é a conclusão do salmista. E este salmo está aqui para ser uma prova viva de que essa é a maneira adequada de lidar com o pecado. Chame o pecado pelo nome. Reconheça que o pecado separou você de Deus. Ele isolou você da presença do Senhor. O pecado humilhou você. Perceba que você está à margem da vontade de Deus. Se humilhe, sinta o seu espírito quebrantado e principalmente se arrependa de todo o coração. E se você fizer isso, assim como o salmista, você vai testemunhar que o Senhor responde o seu pedido por perdão, perdoando. O Senhor responde o seu pedido de reconciliação, reconciliando. Ele faz coisas maravilhosas por aqueles que confessam o seu pecado e pedem ajuda a Deus. Eu queria passar para a próxima sessão fazendo algumas aplicações. Como que esse texto nos desafia? Eu queria então fazer as aplicações. Acidentalmente eu acabei apagando aqui do slide a primeira aplicação. Então deixa eu colocar aqui de primeira aplicação, tudo bem? E aí eu comento aqui para você. E aí você, se precisar, apertar pause e anotar na caneta. A primeira aplicação que eu queria fazer aqui sobre esse texto é a seguinte. O pecado, ele só é útil se ele gera ensino e aprendizado. Repetindo. O pecado só é útil se ele gera ensino e aprendizado. Deixa eu explicar isso para você. Ensinar significa instruir alguém em algo. Aprender significa exatamente aprender aquilo que está sendo instruído. O pecado deve gerar duas coisas. Primeiro, a pessoa que peca, ela aprende na prática como o pecado separa ela de Deus. A pessoa que peca aprende na prática os efeitos nocivos do pecado. E ela também aprende na prática que o caminho para a reconciliação é o arrependimento. Me arrependendo, eu me aproximo do Senhor. Depois, então, de aprender com o meu pecado e com o arrependimento que me leva para Deus, e vendo a minha vida espiritual restaurada, eu posso, então, ensinar a outros. Por isso que eu estou dizendo, nesta primeira aplicação, que o pecado só será útil se ele gera ensino e aprendizado. Eu aprendi que o pecado não é uma coisa que eu devo levar para a minha vida.
ele tem impactos terríveis, não vale a pena. O que não se espera de um cristão é que ele não aprenda absolutamente nada com o pecado. E aqui eu queria fazer uma constatação pastoral que eu acho que é assustadora para nós. Muitos cristãos não estão conseguindo aprender absolutamente nada com o seu pecado. E por que digo isso? Por causa de uma nova categoria de pecado que surge na comunidade de fé chamado pecado escondido. É a pessoa que deliberadamente peca contra o Senhor, desobedecendo às ordens do Evangelho, transgredindo a lei de Cristo, e ao invés de se arrepender, ele prefere manter aquilo em sigilo, escondido. E quando alguém descobre, então, ela ou ele confessa e diz que não vai fazer mais, mas enquanto ninguém descobre, ele continua fazendo escondido. E por que isso é assim? Porque as pessoas não estão aprendendo nada com o pecado. Elas não estão vendo os efeitos nocivos do pecado, a destruição que o pecado causa. O Salmo 51 ele é significativo para nós porque ele mostra que o pecado sempre deixa uma vítima. O pecado sempre causa um efeito ruim na nossa comunhão com Deus. E eu preciso aprender isso na prática. Eu estava próximo do Senhor, eu estava vivendo em comunhão com Deus, mas por causa do pecado eu me vi afastado dele. Eu me vi separado dele. E eu não posso simplesmente fingir que isso não está acontecendo. Segunda aplicação. O sacrifício que Deus realmente deseja é muito doloroso. Que sacrifício é esse, professor? Um coração quebrantado. Este é o sacrifício que Deus deseja. E me surpreende aqui que alguns cristãos escolhem assim um sentimento que eu considero inadequado para lidar com o pecado. Lembra do Caim, que mata o seu irmão Abel? Quando o Senhor vai sentenciá-lo pelo pecado que ele cometeu, a gente não observa em momento algum Caim se arrependendo do que fez, né? Pelo contrário, ele sente pena de si mesmo. Quando o Senhor diz a sentença, ixi, essa sentença é dura demais para mim. Ao invés de sentir quebrantamento espiritual, ao invés de sentir-se humilhado, a pessoa sente autopiedade. Ela se vê como uma vítima e passa a procurar culpados, né? Olha, eu pequei porque... Sabe como é que é, né? A pessoa ficou dando mole, uma pessoa feia como eu, ficou falando que eu é bonito, então não teve jeito, né? É para aprender, não ficar me chamando mais de bonito. Olha, eu dei calote, porque sabe como é que é, né? A pessoa emprestou dinheiro, nunca cobrou e também nunca quis pagar. Então perceba que a gente, ao invés de estar olhando o pecado de maneira correta, nós estamos sentindo pena de nós mesmos e dizendo, não, isso não é tão pecado. Pastoralmente eu percebo isso. Você vai conversar com a pessoa, ela conta uma história assim, sabe? Para você se sensibilizar com ela e dizer, irmão, isso não é pecado não. O adultério não é pecado. E pastoralmente eu já ouvi isso, pessoas dizendo, não, pastor, graças a Deus eu cometi esse adultério. Esse adultério foi uma bênção em minha vida. E você fala, meu Deus, eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. É isso que eu estou dizendo nessa aplicação. O que o Senhor quer de você é um coração quebrantado, não é um sacrifício. Mas me parece que as pessoas estão muito mais dispostas a oferecer sacrifício do que quebrantamento. O que o Senhor quer, Deus? O Senhor quer que ajude a construir o prédio? O Senhor quer uma oferta boa? O Senhor quer cestas básicas? O que o Senhor quiser, eu faço. Ah, o que eu quiser você faz? Faz. Se arrepende do seu pecado. Quebrante o seu coração. Humilhe-se diante de Deus pelo que você fez. Arrepende-se, perceba que o seu pecado tem um nome e que não dá para praticá-lo. Pare de justificar. Ah, não, Deus, não tem uma penitência mais fácil, tipo pagar por isso? É por isso que o que Deus está exigindo é muito mais doloroso. Porque não é o seu dinheiro, nem são os seus animais, nem a sua propriedade, é o seu coração quebrantado. É o seu arrependimento. Terceira questão. Terceira aplicação. Sua adoração não pode ser desvinculada da sua vida. Perceba que o Salmo 51 introduz um tópico que é importante na adoração de Israel. A pessoa que vai ao templo oferecer sacrifícios, ela não pode ir oferecer sacrifícios sem se arrepender do pecado que fez.
Mesmo que esse sacrifício seja um sacrifício de reconciliação pelo pecado, se você não se arrependeu, não traga seus sacrifícios. Porque a sua vida chega junto com sua adoração. E há pessoas que estão dissociando a coisa da outra. Ah, não, eu vou adorar a Deus, mas Deus não vai se importar da maneira como eu estou vivendo. Eu vou entrar na presença dele, vou levar uma oferta boa, vou cantar forte, vou ficar de pé, vou balançar as mãos e quando sair de lá, estamos empatados. Aí na semana que vem eu volto, faço isso de novo e de novo e de novo. Não é assim que a vida espiritual funciona. Quando você chega junto à pessoa que você foi na segunda, a pessoa que você foi na terça, a pessoa que você foi na quarta. Quando você chega o mentiroso que você é, o orgulhoso que você é, o enganador que você é, o adúltero que você é. Quando você chega para adorar a Deus, a sua vida chega junto. E por isso que Davi diz, Deus não se agrada desse tipo de coisa. Não se agrada mesmo. Ele quer ver, antes de tudo, um arrependimento. Não são as coisas que você pode fazer por Deus. É o que Ele pode fazer por você. Não são as coisas que você pode fazer por Deus. Não são os animais que você pode trazer para ajudar no culto, tijolo que você pode comprar. É o que Deus pode fazer por você. Ele pode perdoá-lo pelos seus pecados. E por isso mesmo que se exige uma vida adequada. Uma vida alinhada com o propósito divino. Uma vida alinhada com a lei do Senhor. Se você quer continuar vivendo assim, fingindo que nada está acontecendo, você está perdendo completamente seu tempo. A sua adoração não pode ser desvinculada da sua vida. Junto com a sua oferta, está chegando o cheiro terrível do seu modo de viver. Quarta aplicação. Cada cristão precisa dar testemunho do poder perdoador do Senhor. Perceba que o que Davi está fazendo no Salmo 51 é criando um testemunho, né? Quando essa história aconteceu em loco, nós não sabíamos os desdobramentos dela, né? Mas depois de ter sido perdoado, depois de ver a sua vida ser reconciliada com Deus, a sua restauração espiritual, ele decidiu fazer essa música. Decidiu fazer essa música para cantar o amor de Deus, cantar a sua misericórdia e testemunhar o quanto Deus é cheio de bondade e piedade. Assim como Davi cantou e testemunhou aquilo que Deus fez por ele, nós somos chamados como cristãos a dar testemunho da obra de Cristo em nossa vida. A sua vida precisa ser um testemunho do que Cristo pode fazer com o pecador arrependido. Você precisa ser um testemunho vivo de como Cristo é cheio de graça e misericórdia. Então, use a sua experiência pessoal de vida para dar testemunho a outras pessoas como elas devem lidar com o seu pecado. Nomeie o seu pecado. Perceba os efeitos do seu pecado. Sinta o peso espiritual daquilo que você fez. Humilhe-se diante do Senhor. Arrependa-se e clame a Ele por perdão. Foi um pecado contra os outros, mas antes de qualquer coisa foi um pecado de desobediência contra a lei do Senhor. Clame a Ele por perdão, porque Ele lhe perdoando, Ele vai restaurar a sua vida. E pessoas que chegam diante dele assim quebrantadas, Ele não despreza. Ele não vai desprezar você. Clame a Jesus e peça a ajuda dele. Eu queria encerrar essa aula avaliando o nosso aprendizado. Eu quero fazer a pergunta e peço que você tente responder com uma palavra. Caso seja necessário, você pode apertar pause no vídeo para tentar pensar na palavra e responder para a gente avaliar junto aqui o aprendizado. Vamos lá? Primeira questão. No voto de Davi, ele prometeu fazer isso com os rebeldes. O que é que Davi fez como voto ao Senhor que ele vai cumprir com os rebeldes? Ele vai ensinar, exatamente. Ele vai ensinar os rebeldes se o Senhor o perdoar. Segunda questão. O pecado precisa ser identificado para que a pessoa saiba pelo que ela está pedindo perdão. No caso de Davi, esse foi o seu pecado. Qual foi o pecado de Davi, hein? O pecado de Davi foi o homicídio, né? Ele desejou a mulher, adulterou com a mulher, engravidou a mulher grávida
Engravidou uma mulher que tinha marido, desculpa, e para resolver o problema ele tirou a vida daquele homem inocente. Esse foi o pecado dele. Tentar resolver o problema do pecado praticando outro pecado. Terceira questão. Apesar de ter sido o próprio Deus quem estabeleceu os sacrifícios precisam ser acompanhados por isso. O que é que precisa acompanhar os sacrifícios para eles se tornarem adequados? Arrependimento. Exatamente isso. Quarta questão. Ao ouvir um espírito quebrantado e um coração humilhado pelo pecado, Deus não fará isso com a pessoa arrependida. O que é que Deus não vai fazer com quem se arrepende do pecado que praticou? Deus não vai desprezar. Quinta questão. Palavra usada para se referir aos eventos narrados no Salmo 51 e na demonstração de perdão efetuado pelo Senhor. Qual é a palavra que eu usei aqui para fazer referência ao Salmo 51? Por que esse Salmo 51 está aqui? Porque ele é um testemunho sobre quando nós lidamos com o pecado de maneira apropriada, nós recebemos reconciliação e perdão. Bom, aqui estão as 5 palavras: ensinar, homicídio, arrependimento, desprezar e testemunho. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um caça-palavra para tentar identificar essas palavras. Se Deus quiser, na semana que vem nós nos encontramos aqui para mais uma Escola Bíblica Online. Até lá então.